Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aulinha de história. Mais uma vez, professor Léo com vocês falando sobre história do Brasil. E na aula de hoje iremos ver República Liberal Populista, pessoal. Essa República Liberal Populista que inicia com o governo de Eurico Gaspar Dutra, né? Vamos recapitular alguns fatos que ocorreram antes de Eurico Gaspar Dutra chegar ao poder. Lembrem vocês que novembro de 1945 nós teremos uma reabertura para o processo eleitoral, né, para esse arranjo político. Depois do Brasil vivenciar 15 anos de governo Getúlio Vargas, entre eles a sua maioria dentro de uma ditadura, nós teremos, portanto, em 1945, em novembro de 1945, essa reabertura. Já logo um mês depois, em outubro de 1945, nós teremos o exército depondo Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas dava tudo a entender que ele daria um golpe de estado novamente para se manter no poder, né? Então, em 1945, em outubro de 1945, Getúlio Vargas é deposto do cargo. Quem assume o controle do país vai ser o presidente do Supremo Tribunal, que será o José Linhares. José Linhares, conhecido aí como o Breve, né? Por que ele foi o Breve, pessoal? Porque tinha-se as piadinhas na época em que, devido às suas atitudes de nomear parentes para os cargos políticos, pouco fez ele para o país, apenas deu sequência a essas eleições, né? Essas eleições que seguiram normalmente. Lembrem vocês que agora o país vai ter aí uma boa quantidade, uma quantidade expressiva de eleitores, visto que nós agora temos uma justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral, que será a responsável pela apuração dos votos, diminuindo e muito com as fraudes eleitorais. E além disso, dentro desse código eleitoral elaborado por Getúlio Vargas em 1932, nós teremos a primeira eleição com a participação das mulheres para votar em presidente. Esse foi um fato interessantíssimo, né? Onde nós teremos comício, cartazes, apresentação nas rádios dos candidatos, organizações políticas, reorganizações políticas, né? E entre os mais expressivos desses candidatos, nós teremos o Eurico Gaspar Dutra, que vai concorrer às eleições pelo PSD e pelo PTB. Ele faz uma dobradinha aí com os dois partidos políticos de herança getulista. Eurico Gaspar Dutra, que já vem de uma carreira histórica, né, uma carreira histórica aí de participação dentro do governo getulista, chegando inclusive a ser ministro do governo getulista. Ele que tinha uma certa simpatia pela Alemanha nazista, tá? Vejam, Eurico Gaspar Dutra, ele vai se filiar ao PTB e ao PSDB, mas inicialmente não terá o apoio de Getúlio Vargas, mesmo porque ele foi um dos responsáveis pela deposição de Getúlio. Foi uma facada nas costas, né? Um indivíduo que esteve à frente, que esteve dentro do governo Vargas e aos poucos acabou aí ganhando expressividade, né? Um indivíduo que não era tão carismático, uma figura bem franzina, uma figura que não era uma figura tão popular, risonha, ou tal como Getúlio Vargas, que fazia questão de ter a sua imagem vinculada sempre a algumas atitudes heróicas, né? Ou pelo menos a sua imagem sendo retratada de forma mais positiva. O Eurico Gaspar Dutra não fazia nem um pingo de questão. E ele se filia aí pelo PSD e pelo PTB. Lembrando que o PSD é o partido getulista que vai congregar as elites políticas, essas elites mais interioranas, né, essas elites oligárquicas ao longo do país.
e o PTB, que é atrelado aos sindicatos, a Força Trabalhista de Getúlio Vargas, tá? Ele vai concorrer contra o seu principal opositor, vai ser o Brigadeiro Eduardo Gomes. O outro partido de expressão, que era o do Brigadeiro Eduardo Gomes, é o UDN, um partido de direita, né? Ambos eram conservadores, pessoal, isso é interessante nós vermos, tá? Qual que é a diferença entre o Brigadeiro Eduardo Gomes e o Eurico Gaspar Dutra? O Eurico Gaspar Dutra ele se moldava conforme o jogo, né? Já o Brigadeiro Eduardo Gomes ele era aquele indivíduo de direita, conservador, católico, fervoroso, e que teve um forte apoio por parte da classe média urbana, considerado inclusive um governante elitista, né? Ele católico, anticomunista, os dois eram anticomunistas, tá? E dentro da campanha do Eduardo Gomes nós tínhamos as senhoras católicas que faziam os docinhos para vender e angariar fundos para a campanha de Eduardo Gomes. O docinho, que todo mundo sabe, ficou conhecido como Brigadeiro, pessoal. Eduardo Gomes teve um grande problema aí nessa sua eleição, né? Nessa sua candidatura. Por quê? O Brigadeiro Eduardo Gomes ele vai em uma certa conferência, né, em um certo momento em que ele vai ceder entrevista, ele acaba falando que ele não precisava dos votos da malta de trabalhadores. E aí o Hugo Borg, que é um jornalista getulista, ele vai aproveitar esse momento aí em que o candidato, o Brigadeiro Eduardo Gomes, fala isso, e ele acaba interpretando essa fala do Brigadeiro e, de certa forma, acaba espalhando aí por todas as rádios que o Brigadeiro Eduardo Gomes disse que não precisava dos votos dos marmiteiros. Com isso, Eduardo Gomes teve uma facada histórica nessas eleições. Confiram a musiquinha, pessoal. Essa foi a musiquinha que foi lançada na época e acabou dando a derrocada nas eleições para o Brigadeiro Eduardo Gomes da UDN. Assim iniciamos, portanto, a nossa aulinha de história e vamos falar dos grupos políticos que comporam esse momento histórico do Brasil, né? República Liberal Populista, entendendo esses grupos políticos, pessoal. Olha lá. Então nós tivemos o PSD, que eu já falei para vocês, né? O PSD, o partido de Getúlio Vargas, com base rural. Esse partido ligado aí às oligarquias, né? Um partido mais conservador, ligado inclusive a empresários, a banqueiros, latifundiários, e tinha como os principais políticos, os principais nomes desse grupo político: Juscelino Kubitschek, que virá a ser presidente da República após o suicídio de Getúlio Vargas; Ulisses Guimarães é um grande candidato, um grande político da história do Brasil, que fez carreira pelo antigo MDB e posteriormente PMDB, e o Tancredo Neves, que foram figuras expressivas aí durante a ditadura militar. A UDN, que é o outro grupo político que eu falei para vocês. Então são 3 grupos políticos que vão marcar esse momento da história do Brasil, tá? Um já vimos,
que é o PSD, agora a UDN, que era considerada a segunda maior força política do país, eram antigetulistas, eram anticomunistas, eram liberalistas, ou seja, não queriam nenhuma intervenção do Estado na economia, eram contrários às leis trabalhistas e era composto por banqueiros, empresários ligados ao capital norte-americano e os donos de veículos de comunicação. Quem são esses indivíduos? O Carlos Lacerda, importante político e dono de veículos de comunicação, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, a família Marinho, José Sarney e Antônio Carlos Magalhães. Essa era a segunda maior força política dentro do país. E aí nós temos a terceira força política, não menos que a UDN, não tão menos quanto a UDN, não tão menos quanto o PSD, mas tinha uma grande força política também, que era a terceira força vinda desses sindicatos, né, ligado, portanto, aos sindicatos legalizados criados por Getúlio Vargas durante a sua gestão, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, força ligada, portanto, aos trabalhadores, favoráveis ao nacionalismo econômico e à intervenção econômica. E os principais nomes desse grupo político: Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, pessoal. E por fim, outras forças políticas que nós tínhamos em São Paulo: o PSP, o Partido Social Progressista, que teve como o seu mais expressivo político o Adhemar Barros, o pai político de Maluf, né? O Força, por exemplo, em São Paulo, que é o Rouba Mas Faz, né? Esse Adhemar Barros, ele ficou famosérrimo por essa política, onde ele roubava do estado de São Paulo, mas era aquele político que fazia algumas obras para o povo ver, né? E a outra força política que contava com uma grande quantidade de pessoas atreladas ao Partido Comunista, nós vamos ter aí essa força política que terá a sua durabilidade até 1947. Era forte nos grandes centros urbanos e ligado principalmente a intelectuais, estudantes universitários e artistas. Nós temos aqui os nomes dos principais expoentes do PCB. Luiz Carlos Prestes, como eu já falei para vocês, né, o Cavaleiro da Esperança, ele vem desde a época do tenentismo após se converter ao comunismo, ele vem desde essa época defendendo a bandeira comunista e perdurou até a ditadura militar. O Cândido Portinari era também comunista, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário Lago, Caio Prado Júnior e Oscar Niemeyer, grandes figuras ligadas ao Partido Comunista. Turma, é isso aí, voltamos daqui a pouco com a nossa aulinha sobre Eurico Gaspar Dutra, ok? Beijão!